Olá! No vídeo de hoje, vocês vão embarcar na interpretação do sonho do faraó, que é tema da novela Gênesis baseadas na história da Bíblia. José, com seu dom especial, irá interpretar o sonho do faraó. Acompanhe até o final do vídeo, não esquecendo de se inscrever no canal, curtindo, compartilhando e ativando o sininho. Os sonhos do faraó fez a família de José se reencontrar. Passados 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Ele estava à beira do rio Nilo. Saíram do rio 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar entre os juncos. Atrás delas, saíram do Nilo outras 7 vacas feias e magras que se puseram ao lado das primeiras à beira do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó despertou. Voltando a dormir, teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam da mesma haste. E 7 espigas xoxas e queimadas pelo vento oriental brotavam depois daquelas. As espigas xoxas devoraram as 7 espigas grossas e cheias. Então o faraó despertou. Aquilo não passava de um sonho. De manhã, porém, seu espírito estava atormentado. Mandou, pois, chamar todos os magos e sábios do Egito e contou-lhes seus sonhos. Mas ninguém sabia interpretá-los para o faraó. Então o copeiro Mó falou ao faraó, dizendo: recordo hoje meu erro. O faraó irritara-se contra seus servos e me pusera na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Numa mesma noite, eu e ele tivemos um sonho, cada um com um significado diferente. Havia ali conosco um jovem hebreu, servo do chefe da guarda. Contamos a ele os sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um a interpretação de seu sonho. E da forma como ele interpretou, assim sucedeu, eu fui readmitido em meu posto e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José. Tirado rapidamente da prisão, ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho e não há ninguém que saiba interpretá-lo. Mas de te ouvir dizer que, quando ouves um sonho, tu o interpretas. José interpreta os sonhos do faraó. Respondeu José ao faraó: não sou eu, mas será Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó disse a José: em meu sonho, eu estava à beira do Nilo. Saíram do rio 7 vacas gordas e belas que se puseram a pastar entre os juncos. Atrás delas, saíram do rio outras 7 vacas, magras, feias e disformes, tão feias como jamais vi em todo o Egito. Essas vacas magras e feias devoraram as primeiras 7, as gordas. Depois de as terem engolido, não parecia que as tinham devorado, pois seu aspecto continuava tão feio como antes. Então despertei. Depois vi em meu sonho nascerem de uma só haste 7 espigas cheias e belas. Depois delas brotaram 7 espigas mirradas, xoxas e queimadas pelo vento oriental. As 7 espigas xoxas devoraram as 7 espigas belas. Contei esse sonho aos magos, mas ninguém pôde dar-me explicação. José disse então ao faraó: o sonho do faraó é um só, e Deus manifestou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos e as 7 espigas belas são também 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que saíram depois daquelas, representam 7 anos, como também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental são também 7 anos. Haverá 7 anos de fome. É isto que eu dizia ao faraó: Deus lhe mostra o que está para fazer. Virão 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito e depois deles haverá 7 anos de fome, que farão esquecer toda a fartura no Egito, pois a fome devastará o país. Essa fartura será esquecida no país por causa da fome que se seguirá, a qual será terrível.
A repetição do sonho do faraó por 2 vezes significa que a coisa está firmemente decidida da parte de Deus, e ele não tardará em executá-la. Agora, pois, escolha o faraó um homem prudente e sábio e o põe à frente do Egito. Nomeie o faraó comissários para todo o país e recolha a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Que eles ajuntem todos os produtos nestes próximos anos de prosperidade, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem o trigo nas cidades e o conservem. Esses mantimentos serão uma reserva para o país durante os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, e assim o país não será arruinado pela fome. José, vice-rei do Egito. A proposta agradou ao faraó e a seus ministros. O faraó disse a seus ministros: poderíamos encontrar um homem como este, no qual está o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: já que Deus te revelou tudo isso, não há homem tão prudente e tão sábio como tu. Tu serás o administrador de meu palácio, e a tuas ordens todo o povo obedecerá, somente no trono eu te precederei. Disse ainda o faraó a José: eu te constituo chefe de todo o Egito. Tirando o anel da mão, colocou-o na mão de José, mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. A seguir o fez subir ao segundo carro que tinha e mandou proclamar diante dele, de joelhos. Assim ele foi posto à frente de todo o Egito. Disse também o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém levantará a mão ou o pé em todo o Egito. Impôs-lhe o nome de Safenate e lhe deu como mulher a Zéner, filha de Potifar, sacerdote de On. José percorreu todo o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Saindo da presença do faraó, viajou por toda a terra do Egito. A terra produziu copiosamente durante os 7 anos de fartura. José ajuntou todo o produto dos 7 anos que durou a fartura no Egito e o guardou nas cidades, depositando em cada cidade a produção dos campos vizinhos. Assim José chegou a acumular muitíssimo trigo, como a areia do mar, em tão grande quantidade até perder a conta, porque ia além das medidas. Entretanto, antes que chegasse o tempo da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zéner, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu a seu primogênito o nome de Manassés, porque disse ele: Deus me fez esquecer todas as minhas penas e até a família de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, porque disse ele: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Terminados os 7 anos de fartura que houve no Egito, começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Havia fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito ainda havia pão. Depois houve fome também em todo o Egito, e o povo clamou ao faraó, pedindo pão. Então o faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu todos os celeiros e pôs-se a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava também no Egito. De todos os países vinham ao Egito para comprar o trigo com José, porque a fome era grande em toda a terra. Depois disso, a família de José veio ao encontro dele. Onde podemos tirar uma verdadeira lição de que a obediência e a persistência nos leva à prosperidade? Muitas das vezes somos humilhados, mas como está escrito, os humilhados serão exaltados, e foi exatamente o que aconteceu com José. Dupla honra. Todos nós temos promessas a ser alcançadas, então vamos buscar. Se gostou do nosso canal, se inscreva, curtir, compartilhe e ative o sininho.